uma característica, não sei de todo mundo, mas da gente que lida com a questão do trabalho, porque eu acho que ela mobiliza muito, principalmente pelas questões que as nossas duas excelentes nossos convidados trouxeram aí de reflexões excelentes em relação exatamente que foi uma coisa que sempre me mobilizou na área de saúde, que me levou para a saúde do trabalhador, que é você pensar que são as pessoas incluídas, né? São as pessoas incluídas socialmente que estão sofrendo com isso, porque são os trabalhadores, que dirá os outros, né? Mas esses, né, nessa extrema exploração aí, a gente vê sofrendo e adoecendo, quando na verdade estão cumprindo o seu papel social, né? Estão cumprindo o seu papel no sentido de colaborar com a produção daquilo que é necessário, mas também com a produção daquilo que é o excedente necessário para o capitalista, né? Eu queria só, antes de abrir um pouquinho, acho que a gente vai forçar a barra de ter um tempinho para ver quer fazer perguntas, debater, comentar, mas como estava previsto, e acho que isso é uma questão importante também na nossa área de saúde pública, que é a questão deste cenário do mundo atual, que a gente trouxe a parte do trabalho, mas que foi trazido aqui. Bom, isso as meninas discutiram aqui mais diretamente no mundo do trabalho, mas esse cenário, ele extrapola e foi trazido na questão da perda de direitos sociais, né? Ontem, na conferência de abertura, o Atlas falou bastante nesse sentido. Bom, e a saúde do trabalhador é um aspecto importante dentro do cuidado na saúde, né? Então, dentro do Sistema Único da Saúde, não só é uma área específica de atuação, mas a nossa batalha na saúde pública para que o trabalho seja percebido pelos profissionais de saúde nas suas ações e intervenções como um dos principais determinantes no processo de saúde e doença, né? De que a gente não pode negligenciar em relação a isso. Toda a batalha, eu, por exemplo, mas outras tantas pessoas há mais de 30 anos no país batalhando para que isso ocorra efetivamente, né? Para que, de fato, o trabalho seja reconhecido em cada ação de cuidado individual e coletiva. E a gente hoje tem, então, os trabalhadores, como foi demonstrado aqui, né, numa situação de cada vez maior extremo de situação de exploração, e um sistema de saúde que, ao invés de ampliar a sua possibilidade de dar resposta às necessidades sociais da população brasileira, também está ameaçado e ao invés de ampliar o que seria necessário, a gente não vai conseguir manter o que tem hoje no cenário atual, né? Em razão das mais diversas situações, mas sobretudo pelo congelamento aí de 20 anos, né, da emenda constitucional em termos de financiamento. Ninguém faz um sistema de saúde funcionar e funcionar com qualidade sem dinheiro. Um sistema que está em implantação e precisava de ser ampliado, que precisaria ter mais recurso, né? E na situação atual nós estamos com o recurso congelado. E trazer aí um aspecto também que eu acho que é do desgaste específico, né? E da penosidade específica do profissional de saúde na saúde pública neste cenário, né? Porque também é engolido pelas gestões que colocam a quantidade acima da qualidade, né? Então a gente fala da humanização da atenção à saúde, mas os profissionais na prática em muitos municípios são pressionados e explorados no sentido de atender cada vez mais pessoas, né? A qualidade desse atendimento não é o que está importando, né? E sim a quantidade de pessoas, desde que ninguém vá ao gabinete do prefeito reclamar porque não foi atendido hoje, né? Uma inversão completa do que é a proposta da atenção básica. Então também isso tem repercussões, né, na qualidade do trabalho, nas condições de trabalho também dos profissionais dentro desse sistema. Eu estou falando do sistema de saúde porque é um aspecto, a gente vê isso, a Elisânia tem trabalhado com isso, a gente
Tem aluno que trabalha no sistema da Previdência Social, a gente vê isso dentro do sistema de assistência social, enfim, em todas as áreas públicas, né, que deveriam dar resposta àquilo que são os direitos sociais da população. Então, uma população que cada vez precisa mais disso e cada vez tem menos, né? E os profissionais que atuam nessas áreas, nesses serviços, também sendo estrangulados e perdendo também, né, o sentido do trabalho. O que é exatamente mesmo fazer saúde, né? É atender 20 pessoas por hora, né? Ou é cuidar das pessoas para que elas não adoeçam ou possam ter o seu sofrimento um pouco amenizado, etc. Enfim, as próprias ações de promoção de saúde acabam sendo negligenciadas ou impossíveis de serem realizadas, né? Então tudo vira muito só o discurso, né? E o cuidado emergencial na situação aguda, né? Para que a pessoa aguente um pouco mais. Então também Lucy tinha comentado isso, acho que essa é o que não é relacionado ao trabalho hoje, principalmente se a gente pensa na população adulta, mas no Brasil também, infelizmente, a gente vai pensar isso para adolescentes, né, e até para crianças, é outra coisa, né, nós estamos voltando também a séculos atrás em termos de exploração. Então, e o que não é relacionado ao trabalho, né, então a gente fica também, o sistema de saúde fazendo essa contribuição para a pessoa aguentar mais um pouquinho, só que, na verdade, a situação de saúde vai piorando, né? Então, você tem a cronificação de doenças, você tem o desenvolvimento de doenças a partir do sofrimento, sendo que se o sofrimento já fosse cuidado, né? Se a situação pudesse ser modificada a partir do sofrimento, que é um indicador, que é um sinal, né, importante, se a gente pensa na saúde das pessoas, e, ao contrário, o sofrimento se tornando mesmo transtornos, patologias, né? Por isso que a gente vê também um aumento dos transtornos mentais na população em geral, mas particularmente na população trabalhadora. Bom, isso só para jogar aí as coisas e deixar passar, que era o foco para a gente trazer especificamente também de como que essa situação trazida pela Lucy e pela Edivana também impacta no nosso sistema de saúde, né? Não só no sistema público, obviamente, né? Mas, então, vou abrir para algumas perguntas, né, gente? A gente, na verdade, não tem tanto tempo assim, mas eu acho que a gente pode conversar um pouquinho. Posso começar? Meu nome é Melina, né? Eu sou trabalhadora da Previdência Social, eu sou assistente social, né? Trabalho no INSS. E, assim, uma angústia minha, que não é de agora, mas lógico que com essas colocações aumentaram as angústias, que é o seguinte: um dos serviços que eu atuo é da reabilitação profissional, que o foco é fazer a pessoa com incapacidade voltar para o trabalho. E que tipo de trabalho, né? E assim, pelo menos na prática que eu tenho e nas que eu conheço, não vou ampliar para o Brasil todo, porque eu não conheço todos os locais, mas assim, a gente não tem ações que abordam isso, as condições do trabalho. O foco não é esse, o foco é diminuir os benefícios, diminuir o tempo de recursos, né? Tempo e benefício, e essa pessoa retornar ao trabalho. Então, e eu tô nesse processo, e assim, é super complicado. Eu tenho que abordar com o trabalhador o retorno ao trabalho diante dessa situação que a gente vive e até das angústias que eles trazem. Como eu vou retornar, mesmo na empresa que eu tenho vínculo, quem tem vínculo, né, e está afastado, mesmo que seja em outro local, dentro da empresa, mas que condições que ele vai retornar, que segurança que ele tem. E é certo que é muito provável que vai retornar e vai ser mandado embora, e que contexto que ele vai conseguir essa reinserção depois. Então, assim, eu queria até ver se vocês têm alguma experiência, né, nessa área, e até alguma luz assim mesmo, porque eu percebo que não é de todos essa preocupação dos trabalhadores, né?
E até por causa vocês estavam colocando da questão do trabalho privado, da intensificação de metas, isso é muito presente no serviço público também, né? Então, além de tudo, né? E daí a gente que trabalha nessa ponta e de ter que atender o trabalhador que traz tudo isso que né, de fato é real, e a gente como instituição está lá para fazer desse trabalhador voltar ao trabalho. Eu queria ouvir. Vamos ver se mais alguém tem alguma colocação, aí a gente dá. Bom dia, meu nome é Otávio, gostaria de também parabenizá-los pela exposição. Eu sou doutorando aqui do programa de saúde coletiva e tenho estudado o assédio moral no trabalho, né, a partir de algumas decisões da Justiça do Trabalho. Eu também sou advogado e piso um pouquinho nas duas áreas. Gostaria só de fazer um comentário com relação à reforma. Foi falado da possibilidade de essa prevalência agora da negociação sobre a lei, e a reforma expressamente diz que os temas relativos à duração do trabalho, jornadas, intervalos, não são considerados normas de proteção da saúde, né? Então, isso é um ponto que claramente demonstra como o legislador caminha contrário a tudo aquilo que já temos de estudo nesse assunto. E no aspecto da saúde, dos trabalhadores da saúde, especialmente, que é comum jornadas de 12 por 36, que a lei agora autoriza expressamente isso. Na prática, nós sabemos que esses profissionais eles não têm esse descanso de 36 horas porque eles procuram outro trabalho também, né? Então, eu queria só, se possível, comentar um pouco sobre esse ponto da reforma, porque os sindicatos vão passar agora a ser forçados a negociar o próprio intervalo de descanso, e isso certamente vai trazer um impacto na saúde. Alguém mais? Bom dia, meu nome é Juliana, eu faço mestrado aqui no programa em saúde coletiva. E, na verdade, a questão do trabalho precoce, na verdade, eu estou trabalhando com acidente de trabalho com jovens, né? E o trabalho precoce, seja ele formal ou informal, pode gerar né, adultos adoecidos. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre. Mais ninguém? Aí já vai fechar. Pode ver depois, mas acho que 5 minutinhos cada um. Você pode só coordenar aqui, acho que é legal pegar o debate também. Quem vai Quem começar? quer começar? Seguir a desnome. Não sei se eu vou conseguir dar conta. Porque essa coisa da reabilitação profissional é muito complicado. Acompanhei alguns trabalhadores na época na minha pesquisa de doutorado, que eram da GM. E, enfim, envolve N coisas. Primeiro, em tese, em algumas situações, se houvessem condições adequadas de trabalho, alguns trabalhadores poderiam retornar ao trabalho, desde que respeitadas as limitações impostas pelo processo de adoecimento. Mas não é isso que acontece na prática. O que acontece na prática é que esses trabalhadores voltam para o local de trabalho e eles passam a executar as tarefas que eles tinham antes, ou isso, ou são isolados para que sejam assediados, né? Essa é a palavra correta, para que eles peçam demissão, né? E assim a empresa se desresponsabilize por qualquer problema em relação ao adoecimento dele. Porque lá, em alguns lugares, ainda não se tem a estabilidade, né, desses trabalhadores lesionados pela empresa, ou seja, adoecidos pela empresa. Então, a situação que a gente tem é essa.